senhores, nossa instrução é de salvamento aquático, objetivando instruir os guarda-vidas para atuarem na temporada de praias. Afogamento é uma preocupação global e no estado do Tocantins não é diferente, pois o público banhista do estado é considerável. Temos cerca de 70 praias oficiais e muitos outros balneários. Os rios Araguaia e Tocantins formam a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira, com possibilidade para inúmeros pontos frequentáveis por banhistas. Dada essa demanda, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins se prepara para atuar na prevenção aos afogamentos. O Tocantins é proporcionalmente o quinto estado que apresenta o quadro mais crítico em relação ao número de óbitos por afogamento. Durante o ano de 2013, houve 90 óbitos por afogamento. Destes, 15 ocorreram no mês de julho. Em média, cada óbito por afogamento custa R$ 210 mil ao Brasil. A partir do mês de maio, os rios do estado começam a diminuir seus volumes e ocorre a formação dos bancos de areia. Nestes são estabelecidas as praias, compreendendo os meses de junho, julho e agosto, com maior frequência de público banhista, o mês de julho. Medidas para prevenir afogamentos são implantadas: requalificação de guarda-vidas militares, formação de guarda-vidas civis, alocação, orientação e acompanhamento da instalação dos itens de prevenção a afogamentos e distribuição dos guarda-vidas devidamente equipados nas praias. De acordo com a Associação Americana de Salvamento Aquático, estima-se que a probabilidade que uma pessoa tem de morrer por afogamento quando estiver em uma praia protegida por guarda-vidas é de 1 em 18 milhões. As praias do estado do Tocantins são basicamente de dois tipos: ou é na margem ou é em uma ilha. Os riscos são similares, porém com algumas particularidades. Esta é uma praia localizada na margem. Em uma área coberta por areia são estabelecidas as barracas oficiais, o palco. Além destes, nas proximidades ocorrem também o estabelecimento de outras barracas não oficiais, acampamentos, tendas, ilhas com porções de areia. Estes locais também são frequentados por banhistas e também oferecem vários riscos de afogamento. Por isso, é importante que o poder público adote as devidas medidas preventivas. É fundamental que se delimite uma área segura para banho, profundidade máxima de 1,20 m, sinalizada com boias e placas contendo alertas e avisos sobre os riscos e procedimentos a serem adotados para que se tenha um banho seguro. Nas laterais da praia, geralmente são estabelecidas as áreas de atracamento de embarcações. Estas áreas também devem ser sinalizadas. Temos também as praias de ilha. Suas características são similares às das praias da margem, porém com algumas peculiaridades. Geralmente é necessário estabelecer uma área de atracamento de embarcação frente ao palco, pois embarcações maiores transportam equipamentos pesados para a praia. Há um fluxo considerável de embarcações no transporte dos banhistas da margem para a ilha e no retorno. Em um dia movimentado, são efetuadas cerca de 800 travessias em barcos pequenos.
É imprescindível que os usuários estejam utilizando colete salva-vidas. Outro detalhe relevante são os shows das bandas de música. Geralmente iniciam no final da tarde e encerram por volta das 22 horas. Em geral, o serviço de guarda-vidas é até às 18 horas, podendo se estender um pouco mais, mas não costuma ir às 22 horas. É importante que permaneça pelo menos uma dupla de guarda-vidas até o encerramento dos shows, a fim de acompanhar o retorno do público da ilha para a margem, pois nesse retorno o fluxo de embarcações é intenso, oferecendo grande risco. O guarda-vidas deverá ter boas habilidades em meio aquático: nado crawl, nado de aproximação, nado reboque, flutuação, apneia estática, apneia dinâmica horizontal e vertical, ter resistência e força muscular, ser piloto de embarcação, saber primeiros socorros, nós e amarrações e combate a incêndio, ser responsável, boa interação com o público e atencioso. Cada guarda-vidas deverá estar equipado com um par de nadadeiras, um tubo de salvamento e um apito. Cada guarnição deverá ter uma embarcação, uma mochila de primeiros socorros e um kit de oxigênio portátil. A embarcação deverá ter motor de popa, pelo menos 4 coletes salva-vidas e 2 remos. Ao chegar no município sede da praia, o guarda-vidas deverá estabelecer contato com a Polícia Militar, Marinha do Brasil, hospitais públicos e Secretaria de Turismo. Os guarda-vidas, ao chegarem na praia, deverão fazer uma ronda para reconhecimento do local, inclusive nos acampamentos das imediações, com o objetivo de avaliar e classificar os riscos para montar uma estratégia de atuação eficiente. São comuns os acampamentos próximos às praias oficiais. Nesses locais não costumam ter sistema de segurança e prevenção a afogamentos. É necessária boa coordenação motora para executar com precisão a pernada do nado reboque de ambos os lados. Como educativo, podemos treinar uma perna por vez para em seguida executar o movimento completo. Uma observação importante sobre a pernada do nado reboque é que a perna que fica na posição superior faz uma execução similar à do nado peito, e a perna que fica na posição inferior faz uma execução similar à do nado crawl. Do contrário, o guarda-vidas tenderá a ficar em decúbito dorsal e o resgate perderá eficiência. No nado reboque, o guarda-vidas deve ficar em decúbito lateral e a vítima em decúbito dorsal, ambos na posição mais horizontal possível. Caso o guarda-vidas esteja sem o tubo de salvamento, ao se aproximar da vítima, distando 1,5 m, deverá fazer a manobra canivete, abordar com os braços cruzados, girar a vítima e em seguida fazer a pegada para proceder com o nado reboque. No nado de aproximação não se deve perder a vítima de vista. Caso ela submerja, o guarda-vidas saberá em qual ponto foi. Como dito, abordagem com os braços cruzados.
pois nossas águas são turvas, pouca visibilidade. Há risco da vítima atingir a face do guarda-vidas com os joelhos. Equipado com o tubo de salvamento, ao se aproximar da vítima, o guarda-vidas deverá fazer a abordagem entregando o tubo. Ao aproximar-se da vítima, entrega-se o tubo de salvamento, gire a 180 graus, clipe a argola com o mosquetão e parta para o nado reboque. As nadadeiras facilitarão significativamente o nado reboque. O movimento das pernas é similar ao nado crawl. Durante o deslocamento, principalmente se for longo, observa-se o rosto da vítima. Pode haver vômito ou cianose. Há doutrinas que sugerem a execução de ventilação ainda dentro da água. Para colocar a vítima no interior do barco, em primeiro lugar, colocam-se os braços até a borda ficar sob as axilas. Em seguida, coloca-se uma das pernas e, por fim, o indivíduo todo. Ao perceberem uma situação de afogamento, os guarda-vidas deverão se deslocar rapidamente para o salvamento. Se a vítima estiver a uma distância da margem de até 50 metros, a dupla de guarda-vidas deverá fazer o deslocamento a nado. Se a vítima estiver a uma distância entre 50 e 100 metros, um guarda-vidas se deslocará com a embarcação e os demais a nado. Se estiver a uma distância maior que 100 metros, todos os guarda-vidas deverão se deslocar com a embarcação. Após abordar uma vítima de afogamento, o guarda-vidas deve optar por um tipo de pegada. Qualquer uma vale. Deve deslocar com a vítima para a margem e fazer a avaliação. Em seguida, executar os procedimentos de acordo com o grau de afogamento. Nos graus 3 e 4, a vítima deve ser colocada na posição lateral de segurança. Ao perceber que os usuários de embarcação não estão utilizando colete salva-vidas, os guarda-vidas deverão providenciar para que o façam. Embarcações baixas e com muitos passageiros têm um grande potencial para naufrágio e afogamentos. Deverão observar quando os banhistas ultrapassarem a delimitação da área de banho e imediatamente providenciar para que retornem. Banhistas com boias ou objetos flutuantes tendem a não permanecer na área de banho e se deslocam para locais mais distantes das margens, se colocando dessa forma em situação de risco. Classificação e suporte básico em caso de afogamento. Temos o resgate, afogamentos do grau 1 ao 6 e a vítima já cadáver. O caso mais simples é o resgate. Nesta situação, a pessoa está na água e não conseguiu sair por si só. Está apenas cansada e não aspirou água. Então, é necessário que o guarda-vidas
a traga para a margem. Neste caso, a vítima está sem tosse, sem espuma na boca ou nariz e sem problemas respiratórios ou cardiorrespiratórios. Avalie a vítima e libere do próprio local. No afogamento grau 1, a vítima tosse, mas está sem espuma na boca ou nariz. Deve ser tranquilizada, aquecida e ficar em repouso. Em grau 2, a vítima já aspirou uma quantidade de água que afeta a troca gasosa. Há uma diminuição da taxa de oxigênio no organismo. É necessário lhe ofertar oxigênio nasal e conduzi-la a um hospital. Em grau 3, a aspiração de água foi suficiente para reduzir a taxa de oxigênio do organismo em 50%. Tem muita espuma na boca e ou nariz, porém com pulso radial ainda palpável. É necessário ofertar oxigênio via máscara facial, colocar na posição lateral de segurança sob o lado direito e conduzir para internação hospitalar para tratamento em CTI. No afogamento grau 4, tem muita espuma na boca e ou nariz e não tem pulso radial palpável. É necessário lhe ofertar oxigênio via máscara facial, colocar na posição lateral de segurança sob o lado direito e providenciar sua condução urgente para internação hospitalar para tratamento em CTI. A vítima deve ser observada com muita atenção, pois nesse caso pode haver parada respiratória. Em grau 5, a taxa de oxigênio no organismo está muito baixa, provocando uma parada respiratória e perda da consciência. Pulso carotídeo ainda palpável. Deverão ser feitas as ventilações. Após o retorno da respiração, tratar como grau 4. Esta vítima tem de 30 segundos a 2 minutos para ser salva. Após isso, também para o coração, entrando em parada cardiorrespiratória e evoluindo para grau 6. Em grau 6, ocorre a parada cardiorrespiratória. Deve-se iniciar rapidamente a manobra de RCP, começando com 5 ventilações. Em seguida, alternar entre 30 compressões por 2 ventilações, isto com um socorrista, e 15 compressões por 2 ventilações com 2 socorristas. A vítima já cadáver, identificada por estar em parada cardiorrespiratória com tempo de submersão acima de 1 hora, ou rigidez cadavérica, ou decomposição corporal e ou livores, não se deve efetuar a manobra de RCP. Acione o Instituto Médico Legal.